E olha, abuso psicológico e comportamento opressor de grupo se tornaram grandes discussões da pauta nacional em todo o país. Porque as pessoas agem diferente quando fazem parte de uma equipe e quando estão isoladas. Para falar sobre este tema, nós vamos conversar agora com a psicóloga Kathleen Luft Balen, que vai nos dar mais detalhes sobre o motivo para esse comportamento. Kathleen, seja muito bem-vinda ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando: por que as pessoas mudam tanto de comportamento quando estão em grupos diferentes, quando estão cercadas de apoio de um jeito, quando estão mais isoladas de outro? Uma boa tarde. Oi, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite. O comportamento em grupo ele já é preconizado por uma ideia de uma consciência grupal, né? Quando as pessoas estão em grupo, devido à coesão grupal, né, que pode ser observada na formação dos grupos, inicia-se uma ideia de uma perda de consciência individual para então construir, né, para poder ceder para a construção de uma consciência coletiva. Então, por isso, em muitos momentos, o comportamento das pessoas em massa é diferente das pessoas quando estão individualmente lidando com a mesma situação. Porque também existe muito do desejo em ser aceito, né, na sociedade, em ser aceito em grupos. Então, no momento em que nós temos esse desejo, ele é inconsciente, ele não precisa ser um desejo consciente de vou me silenciar porque quero ser aceito, é muito mais um desejo que está lá no nosso inconsciente. E aí, como a pessoa quer ser aceita, ela vai se comportar conforme aquele grupo. E isso pode trazer uma série de transtornos para a vida da pessoa. Como a pessoa pode identificar que uma situação passou de cobrança para opressão, por exemplo? Então, o abuso psicológico, ele costuma ser muito sutil, no sentido de identificar em comparação aos demais abusos existentes, né? Inclusive, na Lei Maria da Penha, ele está incluído dentro da legislação como um dos tipos de violência que a legislação consegue entender e caracterizar. Entretanto, o abuso psicológico ele acaba sendo sutil justamente por isso, porque ele pode ser lido como uma cobrança, como um jeito da pessoa. O importante é entender os sinais. Quando a pessoa sofre abuso psicológico, ela fica com a autoestima prejudicada. Ela não consegue ter essa autodeterminação de conseguir observar, né? É difícil, não é fácil tu conseguir identificar que tu está sofrendo um abuso psicológico justamente por essa linha tênue entre ser a personalidade da pessoa, entre os erros que tu pode ter cometido. E aí também tem uma questão, né, de autocrítica, de tu estar fazendo uma autocrítica e aceitar esse abuso psicológico sem perceber que é um abuso. Então, assim, é perceber os sinais, mas o mais importante também é ouvir a sua rede de apoio. Ter uma rede que vá te dizer, olha, acho que isso está passando do ponto, acho que tu está vivendo alguma situação de abuso psicológico, né? Porque o abuso psicológico, ele opera de que forma? Ele tem um objetivo de diminuir a autoestima, de interferir no pleno desenvolvimento daquele indivíduo, de afetar a autodeterminação dessa pessoa, para que essa pessoa fique dependente dos desejos do abusador, né? Aqui entendido como um abusador. Então, o abuso ele opera dessa forma. E ele vai operar utilizando quais ferramentas? O isolamento, a humilhação, a chantagem, os insultos, a manipulação, né, que é a distorção da realidade, e para transformar naquilo que faça melhor para o abusador e que coloque a pessoa que está sendo abusada, sofrendo esse abuso psicológico, sendo subserviente, assim, servindo o abusador. Então, é poder identificar os comportamentos que estão sendo direcionados. E são comportamentos que muitas vezes são repetitivos. Não vai ser uma situação, né? Porque o abusador ele vai fazer uma diminuição daquela pessoa, ele vai reproduzir comportamentos agressivos e que façam a pessoa até questionar a realidade, questionar se está certo ou não sobre a própria realidade, sobre aquilo que viu, sobre aquilo que escutou. Kathleen, e o abusador, ele sempre faz isso, sempre comete esse assédio psicológico intencionalmente? A pessoa sempre ou necessariamente faz isso por maldade? Acho que a definição de maldade ela é uma construção um pouco cristã, assim, né? Se for parar para pensar bem e mal, bom e ruim, é uma construção que a gente tem enquanto sociedade cristã
E não necessariamente a pessoa vai estar intencionalmente. A gente vê muitos casos de pessoas que reproduzem aquilo que viveram, de pessoas que na infância sofreram abuso ou que a vida toda sofreram abuso, e é aquilo que elas conhecem como realidade. Então, sim, as pessoas podem reproduzir sem perceber que aquilo é abuso, porque pode ser apenas para elas um mecanismo de defesa, de poder se defender, né? A melhor defesa é o ataque. Então, pode ser, não ser intencional, né? Acho que a intenção vai variar de pessoa a pessoa, porque somos múltiplos, somos plurais. Então, algumas pessoas podem, sim, agir de forma intencional, podem, mas o abuso, ele opera de uma forma muito mais de repetição, né? De tu entender que aquilo consegue te trazer algo que te faz bem. Então, não necessariamente a pessoa vai ficar feliz em ofender o outro, mas com o resultado do que o abuso psicológico produz, que é uma dependência da pessoa abusada em relação ao abusador. Então, as pessoas, elas operam de uma forma reproduzindo aquilo que aprenderam. Algumas formas, alguns momentos, entendendo que essas formas de abuso lhe trazem algum tipo de poder, né? Um poder subjetivo aqui falando, mas elas operam de várias formas, né? E uma delas é a reprodução, assim, mesmo inconsciente dessas atitudes, o que não tira a responsabilidade sobre essas atitudes, né? Porque o desejo de fazer é uma coisa. Agora, a atitude de isolar uma pessoa, né? De decidir se a pessoa vai comer na mesa ou não vai, se ela vai ficar com o restante do grupo ou não vai. Esse tipo de comportamento tem que ter uma autocrítica também por parte do abusador. Então, por isso não pode se tirar essa responsabilidade. Bom, e junto a esse tema do assédio psicológico, e até envolvido nisso, em parte, está muito em discussão a cultura do cancelamento. Até que ponto uma pessoa pode chegar para outra e dizer como ela deve viver a sua vida, quais são as regras éticas e morais, e quando isso passa do ser uma ajuda, um apoio, uma orientação, para a pessoa, às vezes, estar no alto do pilar de sua arrogância para ensinar os outros a viver. Isso pode ser prejudicial tanto para quem ouve, tanto para quem faz isso, né? Essa questão do cancelamento é muito uma temática que vem com o advento das redes sociais, né? A democratização, né, das redes sociais, da internet, o acesso que levou às pautas, e também com a pandemia, que levou muitas pautas para discussão a nível das redes sociais. Quando que alguém pode ditar o que o outro sente ou como o outro deve se comportar? Nunca. Né? A gente nunca pode ditar. Acho que sempre é importante que haja uma reflexão. Todos estamos aqui para aprender. Então, é necessário sempre haver um equilíbrio. Acho que a palavra do momento é autocrítica. Poder fazer essa autocrítica, né? De até onde estou ultrapassando algum limite meu e do outro indivíduo. Porque sim, as pessoas cometem erros, né? Eu acho que o que observa-se é que essa ideia de cancelamento, ela vem de uma construção de idolatria, né? De que o outro é perfeito, e não somos perfeitos. Somos indivíduos que dotamos de coisas boas, coisas ruins, nós cometemos falhas, nós também temos acertos. Então, é poder saber o que é o equilíbrio e poder buscar esse equilíbrio, né? E construir uma relação em que possa possibilitar a reflexão. É sempre refletir, porque o cancelamento, ele vem numa onda que ele faz justamente o isolamento, né? Ele persegue as pessoas nas redes sociais, ele busca os patrocinadores para cancelar contrato, ele tenta isolar as pessoas, denunciar conta, enfim, mandar mensagens dizendo coisas horríveis, cometendo crimes também. Então, assim, o cancelamento nunca é a saída, mas uma reflexão de onde que chegamos, né? Por que chegamos na ideia de cancelamento? O que em nós, no imaginário social, despertou que a gente chegasse na ideia de que tem que cancelar pessoas, né? Quem somos nós para cancelar o outro? Sim. Somos seres humanos e também cometemos falhas. Então, assim, existe o direito de se desconstruir e de se reconstruir e de refletir sobre todas as temáticas e assuntos possíveis. Perfeito. Olha, eu te agradeço, Kathleen, a tua participação no programa de hoje. Foi bastante esclarecedora. É uma discussão que é longa, teria muitos outros temas aqui para a gente falar a respeito disso, muitas outras nuances. Agradeço a gentileza da tua participação com a gente.
Eu que agradeço. Muito obrigada por esse espaço, por poder discutir um assunto tão em alta, né, nesse Verdade. momento. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.